O Brasil amanheceu mais silencioso hoje. Nas redes sociais, milhares de mensagens emocionadas se multiplicam, vídeos de homenagem viralizam. E hashtags como #ForçaPretaGil e #OremosPorPreta se espalham rapidamente, não por exagero, mas por um sentimento profundo de preocupação, amor e dor coletiva. Aos 50 anos, Preta Gil enfrenta um dos momentos mais delicados da sua vida, e parece que o país inteiro está ao seu lado nessa batalha silenciosa. Filha do icônico Gilberto Gil, Preta construiu uma trajetória firme e inspiradora como cantora, atriz e apresentadora. Sempre alegre, vibrante e dona de uma voz autêntica e destemida, ela conquistou gerações ao ser exatamente quem é, mesmo quando isso incomodava muita gente. Hoje, porém, essa mulher que tantas vezes incendiou palcos e corações está deitada em um hospital nos Estados Unidos, travando uma luta silenciosa, exaustiva e cheia de esperança pela própria vida. A doença que a acometeu não é novidade para o público. No início de 2023, Preta Gil veio a público anunciar que havia sido diagnosticada com um câncer no intestino. A notícia pegou a todos de surpresa. Ainda assim, com sua força habitual, ela enfrentou o tratamento com determinação. Passou por sessões de quimioterapia, cirurgias delicadas e incontáveis dias de hospital. Em um determinado momento, chegou a celebrar a remissão da doença, uma vitória que emocionou fãs e amigos por todo o país. Mas, infelizmente, a alegria durou pouco. Meses depois, novos exames revelaram uma recaída. E desta vez, a doença retornou mais agressiva, mais resistente e mais perigosa. Os médicos no Brasil fizeram o possível, mobilizando especialistas e recursos de ponta. Contudo, a gravidade do caso exigia um tratamento experimental que ainda não estava disponível no país. Diante disso, Preta e sua família decidiram buscar apoio nos Estados Unidos, onde clínicas especializadas trabalham com tecnologias mais avançadas e terapias imunológicas de última geração. A decisão de sair do Brasil não foi fácil. Significou afastar-se de familiares, amigos e do próprio público, mas foi um passo necessário. Ela queria lutar até o fim, e sabia que precisava das melhores armas para isso. Ao desembarcar em território americano, foi imediatamente internada em uma clínica de referência na cidade de Houston, no Texas, onde são realizados alguns dos tratamentos mais modernos contra câncer em estágio avançado. As primeiras semanas nos Estados Unidos foram cheias de esperança. A equipe médica apostava em uma combinação de imunoterapia com tratamentos personalizados, baseados no perfil genético do tumor. Havia um plano, havia perspectiva. Mas como a própria família comunicou discretamente, os resultados iniciais não foram os esperados. A doença já havia se espalhado para outros órgãos, e apesar de todos os esforços, o quadro clínico de Preta piorou consideravelmente. A cantora, que até então mantinha um contato direto com os fãs por meio de vídeos e postagens, precisou se afastar das redes sociais. Segundo a equipe que a acompanha, ela está muito debilitada e requer cuidados intensivos 24 horas por dia. A internação foi prolongada e nos últimos dias surgiram informações preocupantes sobre seu estado geral. A família, embora discreta, já admite que o tratamento está entrando numa fase extremamente delicada e que o momento agora é de oração, paciência e serenidade. Ao longo dos anos, Preta Gil se mostrou uma mulher de fibra, que nunca se curvou diante das adversidades. Enfrentou preconceito, críticas, ataques pessoais, e nunca perdeu o sorriso no rosto. Sua história é marcada por superações e por uma profunda conexão com o público. Justamente por isso, essa fase tão difícil comove a todos. A ideia de perdê-la tão cedo, aos 50 anos, é dura demais para ser assimilada. Porém, neste momento, a prioridade é manter viva a esperança. Amigos próximos têm evitado declarações públicas, respeitando o momento da família. Mas algumas mensagens escapam, como a de Gilberto Gil, que em uma entrevista recente disse com voz embargada: "Estamos todos rezando. Minha filha é forte, mas também precisa de muita luz." Enquanto isso, do lado de cá, o povo brasileiro acompanha, espera, torce. A dor de uma artista que representa tantas causas, que sempre foi símbolo de aceitação, de resistência, de alegria, é também a dor de um país inteiro. A comoção é real, sincera, e toca em algo muito profundo, a sensação de impotência diante da fragilidade da vida. E enquanto os dias seguem pesados, muitas perguntas começam a surgir. Como está Preta Gil neste momento? Quais são os verdadeiros detalhes de seu tratamento nos Estados Unidos? O que dizem os médicos que cuidam do seu caso? E principalmente, o que a família está preparando diante de um cenário tão incerto? O diagnóstico de Preta Gil caiu como uma bomba.
Era janeiro de 2023 quando a cantora anunciou, com a voz embargada e o olhar firme, que havia sido diagnosticada com um câncer no intestino. Naquele momento, o país parou para ouvir seu desabafo corajoso. Ela não tentou esconder a dor, nem disfarçar o medo. Disse com todas as letras: "Estou com câncer e vou lutar com todas as minhas forças." E assim começou uma jornada longa, dolorosa e cheia de altos e baixos. Logo após a confirmação do diagnóstico, Preta deu início ao tratamento em hospitais de referência no Brasil. Em São Paulo, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, um dos centros mais avançados da América Latina no combate ao câncer. Ali passou por exames mais detalhados e começou a primeira fase do tratamento com quimioterapia. Foram sessões intensas feitas a cada 2 semanas, que exigiram muita resistência física e emocional. Durante esse período, ela também teve acompanhamento no Rio de Janeiro no Hospital Copa Star, conhecido por atender artistas e figuras públicas com alto nível de privacidade. Entre essas 2 cidades, Preta viveu uma rotina exaustiva de exames, idas e vindas, dores e esperanças. Sua casa deixou de ser seu refúgio e virou apenas um intervalo entre um procedimento e outro. O câncer coloretal é uma doença traiçoeira. Quando diagnosticado cedo, as chances de cura são altas. Mas no caso de Preta, o tumor já estava em estágio avançado quando foi descoberto. Por isso, além da quimioterapia, ela precisou passar por uma cirurgia para a retirada de parte do intestino. A intervenção foi delicada e exigiu uma longa recuperação. Ainda assim, ela não perdeu a fé. Publicava vídeos com palavras de incentivo e mostrava gratidão aos profissionais de saúde que cuidavam dela com tanto empenho. Após a cirurgia, vieram novas sessões de quimioterapia e, em seguida, um ciclo de radioterapia. Os efeitos colaterais foram duros: queda de cabelo, fraqueza muscular, perda de apetite e até episódios de depressão. Em uma de suas postagens, ela escreveu: "Não é só o corpo que fica doente. A cabeça também sente. Mas eu sigo firme pela minha família, por mim e por vocês." Ao longo desses meses, o apoio da família foi essencial. Flora Gil, sua madrasta, e Gilberto Gil, mesmo com a agenda de shows, estavam sempre presentes. Seu filho, Francisco, acompanhava de perto cada etapa do tratamento. Amigos como Carolina Dickmann, Anitta e Ivete Sangalo também mostraram solidariedade e amor, tanto publicamente quanto em visitas discretas aos hospitais. Por um tempo, os médicos chegaram a afirmar que o tumor havia regredido. Houve um momento de alívio. Parecia que a batalha estava sendo vencida. A recaída foi ainda mais agressiva. O câncer voltou a se manifestar com mais força, atingindo áreas próximas ao fígado e causando dores constantes. Foi quando os especialistas no Brasil alertaram que, apesar de todos os esforços, os recursos disponíveis não estavam sendo suficientes. Tratamentos mais avançados, como imunoterapias específicas e testes clínicos experimentais, ainda não estavam acessíveis por aqui. A família então tomou a decisão mais difícil: levar Preta para os Estados Unidos, em busca de alternativas que pudessem oferecer uma nova esperança. Na clínica americana onde está internada atualmente, Preta passou por uma reavaliação completa. Exames genéticos detalhados foram feitos para identificar como o corpo dela reagiria a certos tipos de medicamentos. A partir disso, os médicos montaram um novo protocolo de tratamento. Uma combinação de imunoterapia com drogas personalizadas passou a ser aplicada sob rígido monitoramento. A resposta ao tratamento, no entanto, tem sido lenta. A doença já havia comprometido o organismo de forma significativa. Apesar de pequenas melhoras em alguns marcadores clínicos, o quadro geral ainda é considerado crítico. Segundo pessoas próximas à equipe médica, o foco agora é estabilizar o avanço do câncer e garantir o máximo de conforto e dignidade à paciente. Mesmo diante de tudo isso, Preta continua cercada de amor. Recebe mensagens diárias de fãs, artistas, amigos e até desconhecidos que se emocionaram com sua luta. A cantora, embora não esteja se comunicando diretamente pelas redes sociais, tem demonstrado gratidão por meio de sua equipe, que envia recados pontuais em seu nome. Em um deles, ela teria dito: "Obrigada por todas as orações. Elas me fortalecem mais do que qualquer remédio." E enquanto o país inteiro acompanha cada nova atualização com o coração apertado, uma pergunta paira no ar: o que os médicos dirão nos próximos dias? Há chances reais de recuperação? Ou a prioridade agora passou a ser o conforto, a paz, o acolhimento? Quando os médicos anunciaram que a primeira fase do tratamento de Preta Gil havia sido um sucesso, a notícia se espalhou como um sopro de alívio. Era o fim de 2023, e depois de meses enfrentando sessões de quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia delicada,
a cantora finalmente recebia o diagnóstico que todos esperavam ouvir: o câncer havia entrado em remissão. Naquele momento, parecia que a pior parte da jornada havia ficado para trás. Preta apareceu em um vídeo publicado em suas redes sociais, visivelmente emocionada, dizendo que se sentia renascida. Ela agradeceu aos médicos, à família e aos fãs por cada oração e cada gesto de carinho. Por um breve período, a vida parecia voltar ao normal. Ela chegou a fazer planos para retornar ao trabalho, participar de eventos e até pensou em lançar um novo projeto musical. Mas como tantas histórias marcadas pela luta contra o câncer, essa esperança foi interrompida cedo demais. Apenas alguns meses após o anúncio da remissão, Preta começou a sentir dores estranhas, diferentes das que havia enfrentado antes. Exames de rotina revelaram algo preocupante: o câncer havia voltado. E dessa vez, de forma ainda mais agressiva. A recaída pegou todos de surpresa. Os tumores reapareceram com rapidez, atingindo áreas mais sensíveis e exigindo uma resposta médica imediata. A nova fase da doença apresentou características mais resistentes aos tratamentos convencionais. Isso significava que o que havia funcionado anteriormente, como ciclos padrão de quimioterapia, agora surtia pouco ou nenhum efeito. O corpo dela já estava fragilizado pelas terapias anteriores, e os médicos sabiam que qualquer novo protocolo precisaria ser pensado com cautela. Foi nesse ponto que os limites do sistema de saúde brasileiro começaram a pesar. Apesar de ter acesso aos melhores hospitais particulares do país, como o Sírio-Libanês e o Copa Star, Preta e sua equipe médica enfrentaram uma dura realidade. Algumas das tecnologias mais modernas e inovadoras no combate ao câncer ainda não estavam disponíveis por aqui. Muitos tratamentos de ponta, especialmente os chamados personalizados ou baseados em imunoterapia avançada, ainda estão em fase de testes em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, clínicas especializadas trabalham com abordagens que analisam o DNA do tumor e criam medicamentos feitos sob medida para cada paciente. No Brasil, esse tipo de tratamento ainda é restrito e muitas vezes inacessível até mesmo para quem tem recursos. Diante da gravidade do caso, os médicos brasileiros chegaram ao limite do que podiam oferecer. Eles fizeram o máximo possível dentro das condições e estruturas disponíveis, mas o câncer que Preta enfrentava exigia algo mais. A decisão de buscar tratamento fora do país não foi apenas estratégica, foi também um grito de socorro diante da impotência da medicina local para lidar com certos tipos de tumor em estágio avançado. A cantora e sua família optaram por seguir para os Estados Unidos, mais precisamente para a cidade de Houston, onde fica um dos centros de tratamento oncológico mais respeitados do mundo. Lá, Preta passou a ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar que incluiu oncologistas, geneticistas e especialistas em medicina experimental. A esperança era encontrar uma nova chance de recuperação, usando métodos que ainda não estavam liberados no Brasil. Essa decisão, embora correta do ponto de vista médico, também levantou uma discussão importante. Quantos brasileiros enfrentam situações semelhantes, mas não têm os mesmos recursos ou acesso a tratamentos fora do país? O caso de Preta Gil escancarou uma realidade dura, a de que no Brasil, muitas vidas são perdidas não pela falta de coragem ou fé, mas pela limitação estrutural da saúde. Enquanto Preta lutava pela vida em um hospital americano, milhares de brasileiros seguiam enfrentando a doença com o que tinham em mãos: filas de espera, exames atrasados, medicamentos que demoram a chegar e protocolos padronizados que nem sempre funcionam para todos. O câncer, que já é cruel por natureza, se torna ainda mais devastador quando encontra barreiras burocráticas e tecnológicas que impedem o acesso ao melhor tratamento possível. Para Preta, a mudança de país foi uma tentativa legítima de viver. E mesmo enfrentando dores cada vez mais fortes e um corpo que começava a dar sinais de esgotamento, ela manteve a mesma postura de sempre, firme, grata e corajosa. Sua luta ultrapassou os limites da doença e se transformou em um símbolo de resistência diante de um sistema que ainda precisa evoluir. Neste momento, sua situação continua delicada. A cada novo boletim médico, familiares e fãs aguardam com o coração apertado. Mas em meio a tudo isso, uma coisa é certa: a história de Preta Gil continua, e o que vem pela frente pode emocionar ainda mais o país. No próximo capítulo, vamos entender como a família está lidando com esse cenário tão incerto e quais são os desdobramentos emocionais dessa longa batalha. A decisão de Preta Gil de deixar o Brasil em busca de tratamento no exterior não foi fácil. Era um passo difícil, que exigia coragem, desapego e esperança.
Após meses de luta intensa contra um câncer agressivo, ela e sua família entenderam que os recursos médicos disponíveis no Brasil haviam chegado ao limite. Era hora de tentar algo diferente e talvez mais promissor. A foto foi tirada dentro do quarto do hospital em Nova York, onde Preta segue internada para tratamento contra o câncer. Sentada na cama, usando um lenço na cabeça, ela sorria suavemente. Nos olhos, uma mistura de esperança e exaustão. No rosto, os traços da luta intensa que já dura quase 2 anos. A imagem, publicada sem legenda longa, foi acompanhada apenas por um coração. Mas não precisava de mais nada. Era um retrato silencioso da realidade dura, frágil e profundamente humana. Rapidamente a postagem se espalhou. Celebridades, fãs e perfis de apoio compartilharam a foto com mensagens de carinho, orações e admiração. Muitos comentaram o quanto o sorriso de Preta continua sendo sua marca registrada, mesmo diante da dor. Outros destacaram o olhar, visivelmente mais fraco, e o peso que o tratamento vem impondo sobre seu corpo e sua energia. A imagem confirma o que a equipe médica já havia sinalizado nos últimos boletins: o tratamento é pesado e os efeitos colaterais são severos. Desde que começou a receber medicamentos experimentais nos Estados Unidos, Preta vem sofrendo com episódios de fadiga extrema, náuseas, perda de apetite e dores constantes. A imunoterapia, apesar de promissora, costuma causar reações fortes, pois estimula o sistema imunológico a atacar as células do câncer e, às vezes, também atinge tecidos saudáveis no processo. Além disso, o corpo da cantora já não responde da mesma forma. Após tantas sessões de quimioterapia e radioterapia no Brasil, o organismo está mais sensível, com baixa imunidade e vulnerável a infecções. Por isso, os médicos adotaram medidas de isolamento e controle rigoroso dentro do hospital. Apenas pessoas muito próximas, como Flora, Gilberto Gil e o filho Francisco, têm autorização para entrar no quarto. Ainda assim, Preta tenta manter viva a luz que sempre carregou. Em pequenas mensagens passadas por seus familiares, ela demonstra gratidão, fé e muita força. Não fala mais diretamente com o público pelas redes sociais, mas sabe que milhares de pessoas continuam torcendo por ela. E essa energia, segundo relatos, tem sido essencial para mantê-la emocionalmente firme, mesmo diante de um cenário físico tão desgastante. Flora Gil, que tem sido um pilar de força ao lado da cantora, comentou em uma entrevista recente que o momento é de cuidado extremo, amor absoluto e silêncio respeitoso. Disse ainda que Preta tem vivido um dia de cada vez, sem fazer planos, sem pressa, apenas tentando resistir ao presente, o que por si só já é um enorme desafio. Os sinais visíveis do tratamento pesado estão por toda parte. O rosto mais magro, a pele pálida, as olheiras profundas e o olhar opaco. Mas mesmo assim, o sorriso permanece. É como se ao sorrir, Preta dissesse ao mundo que ainda está aqui, ainda resiste, ainda sonha. É um ato de coragem silenciosa, que toca o coração de todos que acompanham essa batalha. A comoção em torno dessa nova imagem reacendeu, nas redes sociais, uma onda de homenagens e declarações de apoio. Famosos como Anitta, Ivete Sangalo e Carolina Dickmann voltaram a postar mensagens pedindo orações e luz. Diversos fãs criaram artes, vídeos e montagens em forma de tributo à força de Preta Gil. Até mesmo artistas internacionais como a cantora Macy Gray compartilharam publicações de apoio, uma prova de que a luta dela já atravessou fronteiras. Enquanto isso, o quadro clínico segue estável mas grave. Os médicos informaram que o próximo ciclo de avaliação será decisivo para entender se o tratamento atual continuará ou se haverá necessidade de mudar a abordagem. O momento é sensível, delicado e qualquer pequena alteração pode fazer grande diferença no caminho a seguir. A família, sempre discreta, evita alimentar especulações, mas admite que a foto divulgada foi, ao mesmo tempo, um gesto de verdade e de carinho. Era preciso mostrar como Preta realmente está. Não por sensacionalismo, mas por respeito àqueles que torcem, oram e se preocupam diariamente. E agora, diante dessa nova imagem e do impacto que ela causou, cresce a pergunta que paira sobre todos: o que virá a seguir? Preta Gil continuará reagindo aos medicamentos? Haverá novas tentativas com outras terapias? Ou estamos nos aproximando de um momento de despedida? O silêncio dos próximos dias pode trazer respostas ou novas emoções. No próximo capítulo vamos entender como esse cenário está sendo vivido pelos amigos mais próximos e como o legado de Preta Gil já começa a ser celebrado, mesmo em meio à incerteza. Quando a imagem recente de Preta Gil foi divulgada nas redes sociais, a reação do público foi imediata e intensa.
Milhares de seguidores, fãs e admiradores se mobilizaram para enviar mensagens de apoio, orações e muita fé. A foto, que mostrava a cantora com semblante cansado apesar do sorriso, despertou um sentimento coletivo de preocupação e solidariedade. Nos comentários, muitos expressaram a emoção ao ver Preta tão abatida, mas ainda com força para sorrir. Como ela está cansada, meu Deus! Que força para continuar lutando assim, escreveu uma seguidora. O sorriso dela é uma inspiração, mas dá para ver o quanto está difícil, disse outro fã. Essas mensagens mostravam não só o carinho, mas também a dor de ver uma mulher tão vibrante enfrentando um momento tão delicado. Além da preocupação, uma enorme corrente de fé se formou em torno do nome da cantora. Palavras como força, esperança e milagre dominavam as publicações. Muitos seguidores pediam para que todos se unissem em oração, acreditando no poder da fé para ajudar na recuperação de Preta. Vamos continuar orando, gente! O amor e a energia positiva têm muito poder, dizia uma mensagem que viralizou. Grupos de oração foram formados em diferentes plataformas, como WhatsApp, Facebook e Instagram, para reunir pessoas dispostas a enviar pensamentos positivos e orações diariamente. Não importava a religião ou crença, o que valia era a vontade de ajudar, mesmo à distância. Esse apoio coletivo tornou-se um combustível emocional para a família da cantora, que, apesar de respeitar a privacidade do momento, sempre agradece publicamente a demonstração de carinho. Famosos também aderiram a essa onda de solidariedade. Artistas que já trabalharam com Preta ou que são seus amigos próximos usaram suas redes para convocar os fãs a não desistirem da esperança. Ivete Sangalo publicou um vídeo emocionado pedindo orações, enquanto Anitta fez uma live falando sobre a força e a coragem da amiga. Preta é uma guerreira, mas a gente precisa estar junto, mandando luz e energia boa, disse a cantora. Esse engajamento popular não foi apenas uma demonstração de afeto, também virou um pedido coletivo para que a saúde de Preta Gil seja prioridade. Muitas pessoas começaram a compartilhar informações sobre campanhas de doação de sangue e a importância do apoio a pacientes com câncer. A luta da cantora se tornou um símbolo para ampliar a conscientização sobre a doença e os desafios enfrentados por quem está nessa batalha. Ao mesmo tempo, o público passou a cobrar das autoridades e dos órgãos de saúde melhorias no acesso a tratamentos avançados no Brasil. O caso de Preta escancarou as limitações do sistema, e muitos manifestaram indignação diante da desigualdade no atendimento oncológico. Se uma pessoa com recursos e fama enfrenta essas dificuldades, imagine quem não tem. Precisamos de mudanças, escreveu um internauta. Apesar da incerteza que ainda cerca o estado de saúde de Preta Gil, a mensagem final que ecoa em milhares de mensagens é clara: continuar orando, acreditando e enviando boas vibrações. A fé e o amor coletivo se tornaram uma força invisível que ajuda a sustentar a cantora nessa etapa tão difícil. A família, mesmo silenciosa, já pediu que os fãs mantenham essa corrente do bem, ressaltando que o apoio emocional faz toda a diferença para a recuperação. A energia que chega para Preta é muito importante. Cada oração, cada pensamento positivo ajuda a dar forças para ela seguir lutando, declarou Flora Gil em uma breve entrevista. Assim, enquanto o Brasil se une em um só coração, a esperança permanece acesa. A história de Preta Gil, marcada por luta, talento e coragem, ainda tem muitos capítulos para escrever. E a certeza que fica é a de que, independente do que vier, ela nunca estará sozinha nessa caminhada. No próximo capítulo, vamos acompanhar os desdobramentos do tratamento e os próximos passos que a família e os médicos estão planejando para continuar essa batalha contra a doença.